A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Aleluia. Deus tem liberado palavras sobre nós nesse tempo, que nos supre, no meio da angústia, da ansiedade. E eu creio que a cada dia mais Ele vai trazer palavra de vida, que vai nos sustentar, em todo o tempo. Creio que a bondade dele permanece e ela vai frutificar, sobre nós em nome de Jesus. Queria só reforçar a respeito das nossas informações, a respeito do nosso encontro com Deus, 1, 2, 3 de outubro, no sítio CCE. O valor da inscrição está R$100. Se você quiser participar, você pode me procurar, procurar também algum dos líderes para fazer a inscrição para poder estar lá em nome de Jesus. E outra questão, também é o nosso jejum, que vai começar agora o jejum do segundo semestre. Um jejum onde nós vamos fazer um jejum, o pastor Luiz está terminando de trabalhar o material. Serão 21 dias, onde nós vamos trabalhar a oração em línguas. Por que isso? Porque a oração em línguas ela é importante na nossa vida para nós vencermos a ansiedade, vencermos as dificuldades e avançarmos diante daquilo que Deus tem para nós. Uma das coisas que o inimigo sempre lança na nossa mente, é a condenação. A condenação, sobre a questão de nós não orar. Porque como eu vou orar em língua se eu não estou entendendo? Hoje eu vou falar um pouco também sobre isso. Mas, que você já prepare o seu coração, já faça aí os seus alvos para aquilo que Deus vai fazer nesses dias em nome de Jesus. E outra questão também é a nossa conferência, no dia 15 de novembro em Belo Horizonte. Ainda não tenho as informações, os valores, mas vai ser algo sobrenatural. Alguns pastores, alguns obreiros vão ser ordenados a pastor, outros vão ser levantados. Eu creio que nós vamos estar aí, em nome de Jesus, levando uma caravana para podermos estar lá como igreja, para poder honrar em nome de Jesus. Creio que vai ser algo poderoso para a glória de Deus. Amém? Como eu tenho falado nas 2 últimas semanas, nós falamos sobre não andar ansioso, porque a ansiedade ela vai produzir em nós algumas questões. Primeira coisa, isolamento, angústia, e isso vai produzindo algumas enfermidades na nossa vida. E semana passada nós falamos sobre o remédio para a ansiedade. Que nós devemos descansar no Senhor, que nós devemos buscar o reino de Deus, que nós devemos colocar a nossa vida diante do Senhor. Algo que nós precisamos entender é que a frequência do Espírito Santo é no descanso. O Espírito Santo só funciona na nossa vida, só flui em nós por meio do descanso. Se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, eu não vou fluir naquilo que Deus tem para a minha vida. E quando eu entro no descanso, eu fluo no Espírito, o favor é multiplicado sobre a minha vida. Por isso que nós temos gastado tempo com isso, ministrando essas palavras. Hoje em dia, que você pode procurar, o que mais as pessoas têm dificuldade é a questão da ansiedade. Aquilo que mais produz doenças é a ansiedade. E Deus, Ele quer que nós possamos vencer todas essas barreiras para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Pastor, mas eu não consigo. Pois é, irmãos, eu também tenho sido ministrados por essas palavras. Porque a cada dia é situações que acontecem, coisas que vêm, sobre nós. Pastor sofre muito, irmão. Quando está tempo de chuva, não vou no culto porque está chovendo. Quando é frio, está frio demais. Agora chegou o calor. Aí você já sabe, está calor demais. Aí eu não aguento ficar dentro de casa com minha família. Hoje foi uns 4 que mandou mensagem. Estou indo para a cachoeira. Falei, vai em paz, o Senhor é contigo. Falei, para que você liga, abençoado? O que você fala? Mas é algo que o quê? Que o inimigo sempre quer lançar em nós a angústia. E a angústia para lançar o que? A incredulidade. O que o diabo, o inimigo quer lançar na minha mente? Está vendo aí? Esse eu gosta mais da água, da cachoeira, do que ouvir a sua pregação. Não é isso não, irmão. O irmão pode ir, ao dia de folga ele vai. Mas o inimigo sempre quer colocar o contrário da informação. Sempre quer colocar circunstâncias ruins. E eu quero te trazer algumas palavras hoje, alguns versículos, que de maneira prática, para você poder vencer essa angústia, vencer a ansiedade,
aquilo que tem te travado. Primeiro texto, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Algo muito importante. Diz assim, lançando sobre ele. Sobre quem, irmãos, que está lançando? Sobre quem que eu lanço a minha ansiedade? Sobre quem que eu lanço o meu jugo? De onde que eu busco aquilo que é suave? Então eu lanço sobre ele toda vossa ansiedade. Por que que eu faço isso? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Então eu lanço porque Deus cuida de mim. Deus faz para mim. Se Deus faz para os pássaros, se Deus faz para o lírio do campo, se Deus faz para os animais, Deus também faz para mim. Então é importante que, primeira coisa, eu entenda isso. Eu tenho que colocar sobre Cristo. Mas o grande problema da ansiedade, da angústia, vai vir o eu. Eu tenho que resolver, eu tenho que dar um jeito. Por isso que 1 Pedro diz, lança, coloca, joga fora, tira isso, remova isso da sua vida. Sabe, eu tenho que entender que quando eu faço isso, Ele tem cuidado de mim, Ele não vai me largar, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, eu não posso duvidar do amor do Pai, sabe, eu tenho que crer, sabe, eu tenho que me recusar a andar preocupado, eu tenho que andar no descanso, eu tenho que crer. Quando eu não creio, eu não consigo entregar nas mãos de Deus. E quando eu não consigo entregar, que é a mesma coisa de eu lançar sobre Ele, eu não vou conseguir desfrutar da obra de Cristo Jesus. E a minha vida vai ficar travada. E aí continua dizendo, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que eu devo vigiar, irmão? Porque o inimigo está à minha volta. Qual que é o contexto aqui? O contexto é que se eu não jogar ansiedade, angústia diante de Deus, sobre o Senhor, e eu não vigiar nesse sentido, eu não vencer essas circunstâncias, eu preciso colocar o meu coração focado no Senhor, que Deus cuida, que Deus faz. Por que eu devo fazer isso? Que o meu inimigo, que é o diabo, o seu inimigo não é o seu colega, o seu patrão, o seu líder, a sua esposa, o inimigo é o diabo. A Bíblia está dizendo, se o diabo está procurando, é porque o que acontece? Nem todos são comestíveis, nem todos são devoráveis. Você já reparou que alguns passa muita tribulação, é porque em todo o tempo ele está fornecendo comida para o diabo. Em todo o tempo ele está dando brecha para o diabo. Então, se todo crente pudesse ser devorado, o diabo não procurava. Ele ia olhar e falar, vou ali no Sérgio, vai lá. Mas ele olha para o Sérgio e fala, não, o Sérgio não está dando bola não. Aí ele olha para o Max, não, o Max também não. Aí ele olha para o Soleone e fala assim, opa, achei, vou lá. Então, o que acontece? Ele vai procurar. E às vezes, nós ficamos, vamos dizer, apetitoso para o inimigo, é quando nós andamos na ansiedade. Sabe? Quando eu não lanço toda a minha vida nas mãos do Senhor. E aí eu me torno uma presa, na mão do inimigo. Sabe, irmãos? Eu preciso entender. Sabe, o diabo ele está observando em todo o tempo para descobrir um ponto fraco na sua vida. Um ponto fraco sobre você. Então todas as vezes que você diz, eu não posso, eu não consigo, eu não sei orar, eu não consigo jejuar, o que você está fazendo? Você está dando a oportunidade para o inimigo entrar na sua vida. Realmente, Pedro, você não consegue mesmo não, você é um fraco, você não consegue nem jejuar. Aí o que ele está fazendo? Vai lançar a angústia. Então, o diabo ele está há milênios, há anos, de geração em geração. E ele sabe como tudo funciona. Não adianta você tentar disfarçar. Às vezes você chega perto de irmão, como é que tá, irmão? Não, tá bem. Mas você vê, irmão, que não tá. A angústia está pulando para fora. Sabe? E o inimigo, ele sabe do seu comportamento. Ele vai ficar em volta. Ele vai olhando, sabe? E às vezes essa questão da ansiedade, da angústia, às vezes vai mostrar o seu ponto fraco. Eu não sei se você gosta,
eu não gosto. Tal do MMA. Já viu que é a luta? Aquilo ali, irmão, pra mim não é coisa de gente, não. Hein? O cara bate no outro até ele ver ruim. Mas você já viu quando ele dá o primeiro soco e acerta? Abriu o supercílio. O que ele faz? Ele vai bater em outro lugar? Vai não, ele vai bater aonde que está a ferida. Porque é o lugar que vai saber que vai derrubar o adversário. Então ele já estudou o adversário antes da luta. Ele sabe o ponto fraco. Então ele vai trabalhar aquele ponto fraco. Então o inimigo, ele sabe o nosso ponto fraco. E em todo tempo, ele percebe uma área na nossa vida que tem ansiedade. Talvez você não tenha ansiedade para ofertar e dizimar. Você oferta e dizima, porque isso é natural na sua vida. Né? O bom filho preocupa com a casa do pai. Mas talvez a ansiedade você tenha no seu trabalho. Será que hoje eu vou conseguir produzir? Será que hoje meu patrão vai gostar de mim? Ou talvez você tenha igual os irmãos do louvor que subiu. Será que o louvor hoje vai ser bom? Será que hoje eu vou conseguir tocar? Será que eu vou conseguir fluir? Será que... E aí você vai dando a oportunidade e o inimigo vai entrar sobre isso. Sabe, irmãos, nós precisamos perceber que esse assunto na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é algo vital para nós, para a nossa vida, para nós entendermos, para nós avançarmos. Tem chegado muito testemunhos de irmãos que, primeiro, com medo porque toma remédio para ansiedade. Aí ele acha que ele está em pecado, porque nós falamos que ansiedade é pecado. É, porque a ansiedade vem da incredulidade. Mas enfim, vem outros. Teve um que veio testemunhar que ele era jovem, tranquilo, tinha uma vida diante de Deus. E um dia o seu irmão estava lá numa necessidade financeira, o seu irmão mais velho. E esse jovem tinha acabado de receber o salário dele. Era o primeiro pagamento dele de menor aprendiz. Ele pegou todo o dinheiro, não falou com ninguém e colocou na carteira do irmão dele. O irmão dele acha até hoje que é o pai dele que fez isso. Mas ele não tem problema com o dinheiro. Então ele depois ia para a escola a pé, fazia as coisas a pé. Mas aí um dia ele casou. E aí quando ele casou, o casamento estava perfeito. Aí veio o quê? A primeira filha. Aí veio a preocupação, a ansiedade. Ele acordava de noite, ia no quarto para ver se a criança estava dormindo. Colocava o dedo no nariz para ver se a criança estava lá. E ali ele foi naquela ansiedade, naquela questão. Ele saía para trabalhar e a preocupação, será que minha esposa vai cuidar? Será que ela vai dar conta? Será que ela é uma boa esposa? Será que ela é uma boa mãe? Será que vai isso? Será aquilo outro? E aí, naquela situação, durante anos, a filha dele sofreu com enfermidades. Sabe por quê? O diabo percebeu que a filha dele era o ponto fraco da casa. Então ele trouxe enfermidade sobre a criança. Enfermidade ali sobre a filha. E um dia o Senhor falou com ele. Falou, olha, no dia que você parar de preocupar, você deixar de ser ansioso, deixar eu cuidar, a sua filha nunca mais vai passar mal. E diz ele que ele acorda ainda de madrugada, mas agora ele não levanta mais para ir no quarto da criança. Sabe o que aconteceu? A criança parou de tomar medicamento. A criança parou de ir no médico. A criança agora tem saúde. Mas sabe por quê? Porque o inimigo vai tocar no seu ponto fraco. Ele sabe ali que ele não tem problema com dinheiro, no casamento, mas a criança é. Sabe? E nós precisamos entender, irmãos, a seriedade. Esse irmão entendeu isso. E é muito bom quando nós temos isso, essa revelação. Sabe? Quando você fica preocupado com o seu salário, com o dinheiro, com a sua empresa, você está expondo um ponto fraco seu. Sabe, irmãos, e todo mundo sabe quando alguém está ansioso. O humor muda, o ambiente muda, as coisas mudam. Sabe, você está dando uma porta aberta. Sabe, é por isso que a ordem de Pedro é vigia. Seja sóbrio, esteja atento. O inimigo está à volta procurando alguém devorável. Sabe, porque qualquer um de nós, eu posso ser devorado, você pode ser devorado. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar para não descobrir
não deixar em aberto uma área a qual o inimigo pode atacar. Sabe, a ansiedade ela provém da preocupação. Como vai ser? Como vai acontecer? Como que é? E isso produz em nós algo ruim, que vai trazer uma condenação sobre nós. Sabe, é uma questão de nós entendermos que eu já tenho a vitória por meio de Cristo Jesus. O inimigo vai querer mostrar que eu sou derrotado, mas eu já tenho a vitória. Por isso que Pedro aqui está dizendo, lança sobre ele, coloca sobre ele. Nós fomos chamados para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos tal qual ele é, mas na angústia, no estresse, eu não consigo expressar isso. Eu não consigo fluir nisso. Sabe, às vezes você é vencedor, mas você não está vivendo como um vencedor. Sabe, vencedor ele vive em paz. Sabe, vencedor ele entra no descanso. O vencedor ele se força para descansar. Sabe, ele permite que as águas fluem no meio do tumulto. Nós precisamos nos atentar e ficar em paz na presença do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos isso. Quando eu assumi, aqui em 2012, a primeira vez, era uma angústia, porque eu não era pastor, não era casado. E a minha preocupação era, como é que vai ser? Como é que eu vou dar conselho? Como é que vai ser lá para pagar as contas? Como é que vai ser para suprir as coisas da igreja? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E um dia o Espírito Santo falou, eu te coloquei e eu cuido de você. Irmãos, de lá para cá eu aprendi a descansar no Senhor. Alguns irmãos falam, não, mas você é tranquilo. Mas não é tranquilo não, eu sei o Pai que eu tenho. Quando você sabe do Pai que você tem, você sabe que o suprimento vai chegar até você. Vai chegar. Tem horas que o Senhor vai te fazer mover. Mas a maioria das vezes é eu descansar no Senhor. E o Senhor falou, você precisa de milagres na sua vida? Falei, Senhor, em todo tempo eu preciso de milagres. Ele disse para mim, descansa. Jesus só fez milagres quando as pessoas estavam descansadas. Jairo chegou, Senhor, está lá, minha filha está lá, tá, Senhor, calma, estou indo. Jesus só faz o milagre no descanso. Enquanto você estiver na angústia, ele não pode operar. Sabe por quê? Porque na angústia você vai estar agitado de um lado ao outro. E quando você está agitado de um lado ao outro, você vai olhar para o resultado como foi você que produziu. Aí Jesus não tem glória. Se a glória não é manifesta, a vida também não flui. Nós precisamos atentar a isso. Sabe, irmãos, talvez você está precisando de um milagre. E você vai ter esse milagre hoje em nome de Jesus. Sabe, você precisa respirar fundo e dizer, Senhor, eu entrego. Senhor, eu estou em paz. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Eu lanço sobre ti. Pai, eu coloco sobre a tua obra. Pai, nada provém de mim. Tudo provém do Senhor. Eu descanso porque eu estou na sombra do Onipotente. Eu descanso porque o Senhor é o meu pastor. Eu descanso porque eu estou junto das águas de descanso. Eu estou em pastos verdejantes. Pai, eu descanso porque o Senhor já preparou uma mesa. E eu vou banquetear. Eu vou desfrutar. Eu vou deleitar em tudo aquilo que o Senhor fez para mim, porque o Senhor é bom, a sua graça é manifesta sobre mim, o seu amor flui sobre mim, eu sou amado, perdoado, justificado, favorecido. Há algo grandioso que está dentro de mim, que é o teu amor, e esse amor nunca acaba, ele só cresce. Então a cada dia eu vou abrir os olhos, e quando eu acordar ali, quando eu levantar, eu vou sentir a tua fragrância, desde o amanhecer ao anoitecer, eu louvarei, bendirei, engrandecerei, porque tu és bom e estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, a tua mão me sustenta, a tua palavra me conduz, o teu espírito me traz vida. Por isso eu descanso e coloco diante de ti, eu coloco diante do Senhor, e eu creio que grandes coisas vão acontecer sobre a minha vida, porque tu és bom, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é tu que me traz o refrigério, é tu que me traz o sustento,
é Tu que me traz a provisão, Tu és o meu Deus. Se o Senhor proveu, eu creio. Se o Senhor disse, eu descanso, porque tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. É somente isso. Declara palavras de vida, declara aquilo que você quer. Sabe, irmãos, eu aprendi a viver e eu não vou me recusar a viver assim mais. Não adianta, pode cair 1.000, 10.000 ao meu lado, eu vou descansar. Ah, pastor, está acontecendo isso. Deixa acontecer. Se Deus permitiu, é porque vai acontecer algo melhor. Sabe, irmãos, eu preciso aprender isso. Existe alguém que cuida de você. Ele está diante de você, Ele está preparando algo bom, Ele está preparando algo melhor. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você experimente da boa, perfeita e agradável vontade. Mas para isso eu preciso vigiar contra o inferno, sabe, não deixar o inimigo usar meus pontos fracos, aquilo que eu sei que eu tenho de fraco, como arma. Não, eu vou pegar aquilo que é fraco e vou usar como uma ferramenta, algo poderoso, algo grandioso. Sabe, eu vou pegar aquilo ali e usar como uma lança na minha vida. Eu preciso me atentar a isso. Não foque os pontos fracos, foque os pontos fortes que você tem. Sabe, vai diante de Deus. Estava vendo um filme ontem e era um aconselhamento, né, para casal. E eu estava rindo que, né, o psicólogo estava ali fazendo o tratamento. E aí mandou a mulher falar do homem os pontos bons. E aí falou. Aí pediu para o homem falar. O homem falou. Mas enquanto o homem falava, a mulher reclamava. E aí a pessoa falou assim, fala você, perguntou para a mulher, os seus pontos bons. E ela reclamava que ele não elogiava. Aí ela falou, eu não sei nada. Aí eu falou, mas como que você quer um elogio, sendo que nem você olha para você como algo bom e positivo? Você tem que parar e raciocinar na sua vida diante de Deus. Se você não vê você como algo positivo e bom, que Deus fez do melhor, que Ele fez no sexto dia e Ele falou, nossa, que perfeição, o Sérgio é uma perfeição, e descansou, sentou na frente para ver, você não vai desfrutar. Você já viu como é que uma mulher faz quando ela limpa a casa? Vira, revira, depois ela toma banho e faz o quê? Ela deita no sofá e fica olhando a casa. Fala assim, nossa, olha que bom trabalho que eu fiz. Já viu o homem? O homem é no carro, ele lava o carro, depois senta na frente do carro e fica olhando o carro. Agora imagina Deus que fez eu e você, sentou no sétimo dia e descansou. Ele não ficou angustiado, o que ele vai vestir? O que ele vai comer? Já estava tudo pronto. A mesma coisa é para mim e para você, já está tudo pronto. Tetelestai, já foi consumado. Entra no descanso, Você precisa vigiar. A primeira coisa, vigia, irmão. Sabe, vigia a circunstância, vigia o que você fala. Sabe, tome cuidado. Segunda coisa, está em Isaías 28, versículo 11. Primeira coisa para mim vencer é não dar espaço para o inimigo. Segunda coisa, Isaías 28, 11. Pelo que por lábios garguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, a qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado e este o refrigério. O que aqui o profeta Isaías está falando? Ele está falando a mesma coisa que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Paulo fala que nós devemos orar em línguas, porque a oração em línguas, ela vai te levar ao descanso. Ela vai te conduzir ao descanso. Isaías diz que por lábios gaguejantes e línguas estranhas. Então, quando você fala, você ora em línguas estranhas, né? Quando você começa a falar, né? Você percebe imediatamente um descanso. Eu sou assim direto, eu estou no semáforo, direto eu estou em algumas circunstâncias, ou até mesmo fazendo algo, eu começo a orar em línguas. Ah, pastor, mas
essa questão de orar em línguas, eu não tenho paz. Pois é, o inimigo quer colocar isso aí como um ponto fraco. Sabe, pode ser que tem pessoas no nosso meio aqui que não oram em línguas. Por quê? Por causa do travar mental, da mentalidade, da crença. A crença errada vai produzir o comportamento errado. Pastor, mas como é que eu faço? Eu estou habilitado? Todo aquele que crê no Senhor como seu Senhor e Salvador, ele está habilitado a orar em línguas. Mas por quê? Porque primeiro você não ora, você não deseja. Eu lembro que quando eu me converti, o meu líder ele era muito ativado a isso, a orar no monte, a oração em língua, e gostava muito de expulsar demônio. Então eu aprendi isso muito novo, logo quando eu me converti. Só que nós íamos para o monte orar. E nós íamos para o monte orar, e ele orando em língua, o outro e eu lá. Falava, eu não vou conseguir não. Porque eu ficava toda vez tentando, no natural. E um dia eu subi um monte com eles, e nós estávamos lá, um dia tranquilo, estava chovendo, e um monte que a gente ia não era um monte mais fechado. E aí, rapaz, escorregava, caía, aquela situação. E aí, eu esqueci do ambiente e comecei a orar com os irmãos. Só que eu orei durante 2h30 em línguas. Desci do monte. Vamos embora, irmão. O que aconteceu hoje? Foi o que aconteceu o quê? Falou, e você hoje orou 2h30 em língua. Eu falei, o quê? Orei? Eu não sabia não, hein? Irmão, eu não vi chuva, eu não vi eu caindo, eu não vi eu descendo barranca abaixo, eu não vi nada. Sabe por quê? Porque eu estava entregue ao Espírito Santo. Quando você entrega, você vence todas as situações. Você vence a angústia. Sabe, irmãos, todo aquele que foi lavado pelo sangue, sabe, do Espírito, ele está qualificado para receber o poder do Espírito Santo. O céu pode entrar em você, e você também tem acesso ao céu, e você pode falar a língua dos anjos. Pastor, mas para que serve isso? É para você, não é para mim. É para você ser edificado, você ser fortalecido, o sofisma na sua mente cair. Sabe, irmãos, tem circunstâncias que às vezes eu esqueço onde eu estou. Então, um ambiente ruim, então, uma circunstância ruim, ou tem algo que não funciona, não está funcionando, eu vou orar em línguas. E eu não estou nem com quem está perto de mim. Sabe por quê? Eu oro, porque este é o descanso, é a promessa do Senhor. Sabe, este é o refrigério, ele te dá força, porque você não vai conseguir pensar na preocupação, na situação, sua mente fica infrutífera. Sabe, irmãos? Ah, pastor, mas eu não consigo, eu tenho que tomar um remédio. Olha, eu não sou contra você tomar um remédio, mas não faça essas coisas sem omitir a palavra. Antes de você tomar um remédio, você pega lá, Senhor, esse aqui vai ser o último. Eu creio que eu estou curado. Eu creio que o Espírito Santo que habita em mim, ele vai fluir. E você deixa o Espírito começar, vai falando antes de você tomar um remédio. Mas tem gente que toma um remédio, depois ele ora. Se jogou fora, filho, a oração. Mas Deus podia fluir diferente. Faça um teste, irmãos. Sabe, isso funciona. Sabe, é algo poderoso, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Nós precisamos crer, nós precisamos descansar, nós precisamos acreditar, nós precisamos desfrutar das promessas de Deus. Sabe, eu preciso me atentar a isso. Se o meu espírito não está sensível com o Senhor, eu não vou desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Como eu falei, a frequência do Espírito, para o Espírito fluir, é o descanso. É o descanso. A mesma coisa é aí, você está com o seu celular. Aqui está passando várias redes de Wi-Fi. Mas se você não tem a senha, você não tem acesso. A mesma coisa diante de Deus. Você está aqui na presença do culto. Às vezes o irmão do seu lado começa a chorar. Às vezes o irmão do seu lado começa a pular, começa a gritar, começa a sentir algo. Ele entrou na frequência. Porque ele entrou no descanso do Senhor. Ele entrou no descanso. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você coloca diante de Deus as suas petições, o seu clamor. Você tem pedido a Deus, você tem clamado a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar a isso. Aqui em Filipenses 4:6, é a mesma coisa que está dizendo em Efésios 6:18, né, sobre tomar a espada do Espírito. Qual que é a espada, né, do Espírito? É a palavra, você declarar a palavra. Sabe, e é interessante que é a mesma palavra usada no grego. Sabe, de orar no Espírito é a mesma coisa para oração e súplica. Você sabe o que é isso? Coloque diante de Deus, orando em línguas. Mas você já viu, tem igreja que até proíbe orar em línguas. Tem igreja que proíbe. Sabe, às vezes é porque muitas das vezes o pastor não tem o conhecimento. Ou muitas das vezes o inimigo lança condenação. Lança condenação. Sabe, irmãos, nós precisamos que nós mudarmos a nossa mentalidade para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Sabe o que está dizendo? Não andeis ansiosos de nada, mas se porventura vier ansiedade, ore. Sabe, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor, faça sua petição clara. Sabe, você pode colocar diante do Senhor e também você pode orar a oração em línguas. Uns dias para trás eu tive um problema no telefone e aí eu levei para consertar. Na verdade foi segunda-feira, né? Saí daqui no culto domingo, cheguei em casa, fui colocar para carregar, o telefone não carregou mais. Falei, Jesus, isso não é o tempo no telefone estragar. E aí estava levantando segunda-feira, fui levar para arrumar. E aí estava lá, o rapaz falou assim, olha, corre o risco de eu abrir aqui e não funcionar mais. Falei, Jesus. Falei, então tá. Falei, quanto que é um celular novo? Falei, Jesus quer me abençoar com um celular novo. Só que eu tinha ido 8 horas da manhã, ele não estava aberto ainda. Voltei 9h30, ele não estava lá. Aí eu voltei de novo, era 11 e pouco. Eu estava acompanhado. E era logo no dia do aniversário da dona ainda. E como é que eu compro um celular só? Tinha que comprar 2. E aí eu falei, não, arruma 2 aí. Quanto que der? Falou o valor. Eu falei, ai Jesus, o Espírito abateu. Eu falei, nossa. Falei, deixa eu orar. Fui orar em línguas. E estava lá conversando com ele, orando, irmãos, no Espírito. E aí, por fim, ele falou assim, deixa eu testar o seu telefone primeiro. Talvez dá certo, você não precisa gastar agora. Falei, tu és profeta. Falei, mas eu preciso pelo menos um telefone, que eu ia dar pelo menos para minha esposa. Mas quem disse que tinha o telefone? Não ache, eu comecei a ficar angustiado naquele dia, ansioso. E eu saí dali, fui para o prédio da igreja resolver uma questão. Depois eu fui almoçar. E uma hora eu parei o carro, falei, vou orar. Não, vou orar porque, Senhor, eu preciso desse telefone, que eu trabalho com ele. Estou fazendo um relatório para a igreja. Eu preciso dessas informações que estão nele. E parei o carro e fui orar. Irmãos, 1 hora depois, o rapaz me liga e fala, seu telefone está pronto. Falei, hã? Falei, está pronto. Falei, quanto ficou? Ele falou assim, rapaz, ficou caro. Falei, ai Jesus. Pô, ficou R$40. Falei, eu sofrendo por causa de R$40. Aí o Espírito Santo falou, ore. Somente isso. O que você quer? O que você deseja? O que você anseia? Sabe, irmãos, é interessante que o atacadista mandou mensagem para ele falando que tinha o telefone. Na hora que ele ligou pedindo os telefones, o cara falou, acabou. Você acha que foi à toa isso? Foi não, o Espírito Santo está me conduzindo a algo. Sabe, irmão, nós precisamos aprender a parar, não importa as circunstâncias. Peça a Deus, ore em língua. Sabe, irmãos, quando isso, as situações acontecer, você precisa colocar diante de Deus. Sabe, você também precisa ter sua experiência com o Senhor. Sabe, existe algo extraordinário para acontecer sobre a sua vida. Mas para isso você tem que colocar diante de Deus. Sabe, não escolha ficar ansioso. Sabe, não escolha ficar angustiado. Escolha ficar no descanso. Escolha ver o melhor caminho. Desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, nós precisamos nos atentar a isso. Nos atentar a essas circunstâncias. Sabe, a psicologia, ela está aí para ajudar a vencer a ansiedade.
Só que a psicologia ela vai funcionar como? De fora para dentro. Só que o Espírito Santo ele flui de dentro para fora. Ele transforma. Talvez a psicologia vai falar: você está cansado, você precisa ir para uma praia, você precisa ir para um resort, você precisa ir de uma massagem, ouvir uma música tal. Isso é bom, é gostoso, eu não acho ruim não. Né? Eu estou aí, quiser abençoar, nós vai. Mas deixa eu te falar, isso acaba. Pode ficar 2 horas te apertando lá, fazer massagem. Daí 2 horas pode voltar se você estiver angustiado. Mas agora quando Cristo opera, a paz que excede todo o entendimento, ela vai fluir dentro de você, a sua mente vai ser guardada, o seu coração vai ser guardado, você vai fluir de uma maneira diferente, as coisas vão estar estourando ao seu lado, mas você está em paz, porque Cristo está fluindo, Cristo está fluindo. Quando as minhas petições, o meu clamor é conhecido diante de Deus, sabe, a minha oração e súplica, isso vai manifestar. Isso vai fluir sobre a minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar a isso. Deus quer fazer algo que vai ficar permanente na sua vida. Sabe, Ele quer trazer algo poderoso dentro da sua vida. Sabe, a promessa de Deus para nós é para nós desfrutarmos da paz de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele já deu o que nós precisávamos. Nós precisamos aprender a desfrutar, sabe? Nós precisamos aprender a nos alegrar naquilo que o Senhor tem para nós. Pare de sofrer, pare de ficar na angústia, entra no descanso do Senhor, deixa Ele fluir dentro da sua vida. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender isso. Se você for ler o livro de Atos, no capítulo 12, conta a história de Pedro. Pedro e os discípulos de Jesus, na realidade. Eles estavam num tempo onde Herodes começou a decapitar, começou a matar os discípulos de Jesus. O que Herodes fez? Herodes pegou o Tiago, decapitou ele, e aí colocou em praça pública. E o que ele percebeu? Que a população gostou daquilo. Na verdade, a fofoca, a inveja não é de hoje não, ela vem de antigamente. Então as pessoas gostavam quando viam algo de ruim acontecendo. Queriam ver. Então ali, Herodes pegou e mandou colocar Pedro na prisão. A língua travou agora, Jesus. Sabe? E ele marcou algo especial. Ó, dia tal, amanhã, tal hora, nós vamos matar Pedro. Nós vamos arrancar a cabeça dele fora. E aí é interessante o que Pedro fez. Se é você, Atos 12, versículo 3, que está numa situação dessa, como você ia reagir? Versículo 2. Vamos começar do primeiro, Atos 12, 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de soldados, 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha que interessante. Pedro estava preso e tinha 16 soldados em volta dele. Os pés dele e as mãos estavam acorrentados com grilhões. E ali ele estava na cadeia. E aí continuou dizendo: pois Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por toda parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentar, naquela mesma noite, Pedro, o que Pedro estava fazendo, irmãos? Dormindo. Espera aí, imagina só, você está lá, você sabe que a sua hora está chegando, aí você vê lá do lado, está lá, o carrasco afiando a espada, você escuta aqui só o barulho da lâmina, você vai dormir? Fala a verdade.
que você vai fazer nessa noite? Mas Pedro dormiu. Pedro descansou. Ele viu e falou assim, não tem jeito não, hein? Eu desse jeito, nesse corpinho meu aqui, 16 homens, eu preso, o que eu vou fazer? Mas você na angústia, o que você faz? Você dorme? Não. Você fica a noite inteira, vou levantar 3 horas da manhã, eu vou orar, vou fazer... Não tem problema você levantar e orar, mas qual o motivo da sua oração? O que está fortalecendo? É porque você crê ou você está fazendo algo, né? Porque você crê. Sabe, irmãos, a cabeça de Pedro ia ser arrancada. Sabe, irmãos, tem gente que não consegue dormir. Se você fala com ele, essa semana você vai fazer o louvor da célula. Nosso Deus. Quando fala o quebra-gelo, então? No dia que eu tiver que ministrar a palavra, vai ser igual eu. Estou falando com você aqui quando eu converti, irmão. Eu não conseguia ler. Por fim, eu joguei ela pro chão. Falei, deixa isso para lá, estou passando muita vergonha. Sabe por quê? Você fica ansioso no seu trabalho. Né? Um irmão essa semana compartilhou na célula que 2 semanas ouvindo sobre ansiedade. E aí estava pedindo oração porque ele trabalha num turno e geralmente o gerente geral e o chefe geral não vai lá. Só que agora o gerente começou a ir. Mas o supervisor para pesquisar como é que está o serviço. Só que igual ele falou, à noite, de madrugada, ninguém faz o correto. Eles fazem o serviço, mas não faz com o EPI, com a segurança. E aí eles estavam preocupados, porque se o gerente perguntasse se eles fizessem o processo, se eles faziam o procedimento correto, e o que ele ia responder? E os irmãos lá, o pessoal lá do trabalho sabe que ele é crente. Falou com ele, ó, não responde certo não. Porque se você responder certo, aí vai estar todo mundo bagunçado. O que ele estava, irmão? Ele estava igual o Pedro aqui, a cabeça ia rodar, ué. Se ele entrega, o que ia acontecer? O supervisor dele ia mandar ele embora. Só que eu falei com ele, falei, irmão, fique em paz. Coloque diante de Deus. Fale a verdade que o Senhor, Ele vai te abençoar. Talvez você chega lá, você conta a verdade. E aí o supervisor já sabia de tudo, o gerente geral. E ele fala, rapaz, você falou a verdade, eu vou te promover. Eu queria ouvir da sua boca, agora você vai ter um cargo melhor. Você é de confiança. Ou talvez você fica calado, você perde o favor. Por isso que nós precisamos aprender a descansar. Sabe, irmãos, o grande problema é quando nós achamos tudo isso normal. Não é apropriado. Não, eu estou assim porque eu tenho que apresentar um trabalho lá, né, no meu serviço. Ou eu na faculdade eu tenho que fazer tal coisa. Por isso que eu fico assim nervoso. Não é. Não é a atitude de um filho. Não é a atitude de um vencedor. Sabe, nós somos igreja de vencedores, por isso nós andamos no descanso. Você tem que aprender a crer isso. E aí a palavra continua dizendo, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele de lado, Pedro o despertou. Irmão, veio algo dentro da cadeia, um terremoto. Mesmo assim, Pedro não acordou, não. O anjo teve que ir lá cutucar ele. Você acha que isso é um sono normal? Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo disse para ele, acorda. Agora, tem gente que ora para ter experiência com anjo, mas ele nunca dorme para o anjo acordar ele. Não adianta você orar se você fica acordado. Você está entendendo o descanso? Você quer experimentar aqui um anjo? Eu não quero, irmão. Eu não quero que um anjo apareça para mim numa situação dessa, não. Eu quero de outra maneira. Mas o anjo acordou ele. E é interessante, versículo 8. Olha o que aconteceu com Pedro. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Sabe o que estava acontecendo com Pedro aqui? Pedro acordou, mas não acordou. Ele estava sonolento. As cadeias quebrando, soldados correndo, ele sendo liberto, o anjo aparecendo para ele e ele sonolento. O anjo falou para ele, levanta, acorda, vai agora. Coloca a sandália. Vai agora, coloca a capa. Sabe por quê? Pedro não estava sabendo o que estava acontecendo, não. O descanso era tanto que ele não estava envolvido com nada.
Sabe, irmão, nós precisamos aprender a isso. Sabe, o anjo diz para ele, coloca a capa, filho. E aí o versículo, continua dizendo que Pedro não sabia que aquilo ali era real. Sabe o que Pedro estava acontecendo para ele? Ele acha que ele estava sonhando. Falou, não, isso aqui é um sonho. Não tem condição isso, não. Mas sabe por que isso aconteceu? Por causa do descanso. Pedro nem sabia que aquilo era real, mas ele estava sonhando, parecia uma visão. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a descansar. Porque tem gente que fala, você está numa situação dessa, isso nem é a hora de você descansar, não. Quando a coisa mais complica para mim é onde eu tiro férias. Onde a coisa está mais complicada na igreja, eu falo, vou viajar, irmão. Resolve aí. Porque eu tenho que sair para Deus trabalhar. Porque se eu ficar, Deus não trabalha. Sabe, o anjo só apareceu por causa do descanso. O anjo só apareceu por causa do descanso. Quando você descansa, você é forte. Sabe por quê? Porque Deus trabalha por você. Ele faz por você. Ele move por você. Pastor, eu vou ficar em casa deitado o resto da vida agora. Você pode ficar, você só não vai desfrutar de nada. Eu estou falando é um descanso para você ir trabalhar no descanso. Você ir para a faculdade no descanso. Sabe, irmãos, o diabo sempre ele vai querer colocar na sua mente que a preocupação, a responsabilidade, uma pessoa que é totalmente pontual, certinho, preocupa com tudo, isto sim que é uma pessoa que vai dar bem na vida. Não é não, filho, está errado. Ele está te levando para o engano. Sabe, tem muitas pessoas que estão vivendo desse jeito e vivem uma vida de incredulidade. Sabe, irmãos, quando você descansa, você confia no Senhor, o diabo faz algo na sua mente. Ele diz, não vai fazer nada não? Você vai deixar do jeito que está? E aí o que ele faz? Ele usa as pessoas à sua volta. Pastor, você não está vendo o que o fulano está fazendo, não? Pastor, o ciclano está fazendo isso e você não está vendo, não? Então, mas o diabo já falou. Eu não dei ouvido para ele, eu vou dar ouvido ele para o ajudante dele? Não dou não, irmão. Não dou. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a descansar. Esses dias eu estava conversando com o irmão falando, porque parece que tem uma situação acontecendo. Eu falei, irmão, eu sei, Guiche, aconteceu assim, 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 está acontecendo tal. Uai, o senhor sabe? Eu falei, eu sei, mas eu tenho que descansar, como pastor, porque se eu não descansar, imagina como pastor ficar aqui tumultuando tudo também. Vai ser pior, irmãos. Por isso que a gente precisa aprender a descansar. Sabe, nós precisamos aprender. O grande problema é que tem um versículo, na Bíblia do diabo, que na palavra de Deus não tem, que é, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. É diabo 666. Pode conferir, é só ele que tem. Só que tem muito crente que é desse jeito. Não, eu tenho que fazer a minha parte para Deus fazer a dele. Deus já fez a dele. Qual que é a dele? Entregou o filho. Tudo foi realizado. Qual que é a minha e a sua? Descansar. Aí que é o problema. Nós não conseguimos descansar. Eu não consigo confiar. Eu não consigo desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe, irmãos, eu preciso aprender a descansar. Sabe, tem pessoas que falam, manda acusação. Pastor, o senhor calmo demais. Tem outros que falam que eu já sou nervoso demais. Eu não entendo isso. Você nunca vai conseguir agradar, irmãos. Você nunca vai conseguir agradar. Colossenses 3,15 projeta para nós. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu tenho que agradecer que a paz de Cristo está sobre a minha vida. Eu tenho que agradecer todos os dias que eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu tenho que permitir que essa paz flua no meu coração. Eu devo aprender a descansar nessa paz. A paz é o árbitro, o juiz, é aquilo que vai decidir tudo. Sabe, irmãos, você tem que aprender a estar em paz. Uma pessoa chegou para mim, pastor, eu estou indo para outra igreja. Foi, como é que você está? Em paz. Foi, vai. Se você não quer comer da minha comida, come da outra. É assim, irmão. Foi, não, irmãos. É assim que funciona.
Sabe, nós precisamos aprender a isso. Sabe, aprender a descansar. Então a pessoa chega para mim e fala: pastor, Deus falou comigo, tal coisa. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Deus falou? Eu vou discutir com Deus, irmão? Nunca. Mas tem gente que quer ainda a opinião do homem. Sabe por quê? Porque não guarda o coração. Provérbios 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Os meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixes apartar-te dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Primeira coisa, guarda a palavra. Sabe, no mais íntimo do seu coração, ela é vida, ela é saúde. Sabe, depois dessa instrução, o Senhor fala: guarda o seu coração. Sabe, quando você guarda a palavra, você vai guardar o coração. Quando eu guardo o coração, eu vou ter vida, eu vou ter saúde. Sabe, irmãos, eu preciso me atentar a isso. O meu coração, ele determina o curso da minha vida. Se eu não guardar ele, eu não vou ter, eu vou ser um barco à deriva, lançado a informações. Sabe, muitos guardam dinheiro, carros, cavalos, mas nós devemos guardar o nosso coração. Guarde o seu coração. Sabe, quando você guarda, Deus cuida do resto. Nós precisamos ter isso. 2 Reis, capítulo 4. Fala de uma mulher, uma sunamita. Ela estava na casa dela com o marido dela e direto vinha um profeta. Eliseu vinha com o seu discípulo ali, passava por ali para orar. E ela um dia falou com seu marido, falou: olha, amor, vamos fazer aqui um quarto, para quando o profeta vier, né, no dia das festas, ele ficar aqui em casa. E aí fizeram um quarto para ele. E aí o profeta dormiu na casa dela. E ele dormia, e um dia, ele lá conversando com, né, o marido dela, com ela, perguntou para ela: vocês não têm filho? Ela falou assim: não tem filho. E ele falou: olha, desse tempo, de hoje para daqui a 1 ano, você vai ter um filho. E aí o filho nasceu, ela teve o filho cresceu, e chegou um certo ponto da vida que o filho dela adoeceu. E ela pegou o filho, subiu com ele e colocou no leito, colocou na cama, aonde o profeta dormia. Só que o menino estava morto. E aí é interessante o que essa mulher, a maneira que ela agiu. 2 Reis 4, versículo 23. O marido dela perguntou para ela: por que vais a ele hoje? Ela falou com o marido: eu vou no profeta. E ele perguntou: por que vai neles hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. O que ela estava dizendo? Está tudo bem, tudo tranquilo. Ela falou: fique em paz, eu vou até ele. E é interessante que nós não entendemos, porque nós precisamos, irmãos, aprender a buscar, né? Tem a Bíblia Oliver Tree, que ela tem as traduções do grego e do hebraico. Essa palavra aqui, ela quer dizer shalom. Você sabe o que quer dizer shalom? Muitos falam paz, né? Não. Shalom quer dizer tudo vai bem. O filho dela morto em cima da cama, o que ela falou para o marido dela? Falou: eu vou ali no profeta. Ele falou: não é dia de festa, não é nada. Ela falou: tudo vai bem, shalom. E é interessante que quando ela foi e ela chegou diante do profeta, né, tem 2 Reis capítulo 4, versículo 25, projeta para nós. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus diz a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, versículo 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem, shalom. Como é que você fala numa situação dessa? Você deixou o filho morto em cima da cama e fala tudo bem.
Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a declarar que está tudo bem na nossa vida, mesmo quando está ruim. Sabe por quê? Você está chamando a existência aquilo que não existe. Você está chamando vida da morte. Foi isso que ela fez. Ela não falou nada com o profeta. Às vezes nós queremos chegar diante de homens, diante de pastores e falar, ora assim, 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 ora assado. Não! Deixa o Espírito falar por você. Deixa o Espírito fluir. Quando você anda na paz, sabe, quando você não subestime o shalom de Deus. A mulher não falou o que ela estava sentindo, mas naquilo que ela acreditava. Sabe, ela liberou a palavra declarando a paz de Deus. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que o profeta foi até a casa dela, falou, tem algo acontecendo. E quando ele chegou lá, é um texto mais longo, depois você pode ler em casa a partir do versículo 27, diz que quando ele chegou lá, a criança estava na cama. E ele abriu os braços e colocou o braço dele na mão sobre mão, boca sobre boca, e soprou o espírito de vida. Mas ninguém sabia que o menino estava morto, somente a mãe. Mas ela dizia, tudo vai bem. Tudo vai bem. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Sabe, a sua paz já foi comprada. Não tente buscar aquilo que Deus já te deu. Sabe, você precisa aprender a descansar, a fluir no Espírito. Sabe, aprenda a deixar o Espírito Santo fluir. A sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Por isso, guarda a palavra, flua na palavra, medita na palavra, lança a palavra. Mesmo que você está vendo ruim, sabe, declare a palavra. João 20:19, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio deles, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha, irmãos, os discípulos estavam com medo, mas a paz chegou. A paz veio no meio. Sabe, quando a paz vem, sabe, as coisas acontecem. Só que você precisa entender. Sabe o que você quer dizer? Paz seja convosco? Você sabe o que quer dizer? No original, no grego, shalom. Jesus diz para ele, tudo está bem, eu estou vivo. É isso. Mas nós, muitas das vezes, deixamos essas coisas. Muitas das vezes, nós perdemos essa essência. Muitas das vezes, nós perdemos porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Sabe, irmãos, quando as coisas não estão perfeitas, declare shalom. Declare tudo está bem. Declare tudo está bem. Sabe, declare eu estou em paz. Sabe, a mulher estava cheia de angústia, mas ela não deixou o inimigo tocar na boca dela. Sabe, irmãos, não deixe o inimigo tocar na sua boca. Sabe, não feche a sua boca, mas abra ela e libere palavras de vida, palavras de fé. Seja ousado. Sabe o que é o grande problema meu e seu? Nós deixamos de desfrutar da melhor parte que o Senhor tem para nós. Lucas capítulo 10, o Senhor vai à casa de Marta e Maria, e a Escritura diz que Marta andava de um lado ao outro. Sabe o que é o problema nosso muitas das vezes? Nós vemos no culto, mas às vezes a gente fica preocupado com o celular, às vezes a gente fica preocupado com o time nosso que está jogando, preocupado com o que eu vou sair daqui, o que eu vou comer depois do culto. Isso, você está sentado, mas você está andando na sua mente. Você está andando de um lado para o outro, e disso você não consegue desfrutar da melhor parte. A melhor parte é ouvir. A melhor parte é você sentar e desfrutar daquilo que Deus tem para você. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Sabe, irmãos, e quando você não consegue ouvir,
sentar e desfrutar, você vai ficar incomodado com quem está descansando. Quem está descansando sempre incomoda quem está fazendo alguma coisa. Quando alguém estiver trabalhando, senta do lado. Mas cuidado com o que estiver na mão. Se for a esposa limpando a casa, não senta não. Senta de longe, na varanda. Mas Deus te fala, incomoda. Incomoda. Só tem eu nessa casa. É só eu que trabalho. É só aí começa. Eu estou falando isso porque eu também tenho casa e também dentro da igreja. Irmão. Dentro da igreja. Pastor, você não está vendo fulano? Não, mandei fazer alguma coisa. Olha lá, o fulano só fica sentado. É assim, irmão. O irmão sempre vai implicar com o outro. Mas todas as vezes que nós descansamos em Cristo, nós desfrutamos do favor. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Cristo. Sabe, algo interessante, a obra, né, o fluir, a vida, o testemunho, o resultado daquele que ouve a palavra de Deus, o resultado tem alcance eterno. Algo eterno. Mas a obra daquele que apenas serve, fica preocupado em fazer, a vida dele, a obra dele diante de Deus não flui. Não flui. Por isso, ouça. Sabe, irmãos, eu tenho a prática de ouvir no mínimo 7 vezes essa palavra que eu estou ministrando para você hoje. Além de ler, além de buscar, além de colocar outras coisas. Mas no mínimo 7 vezes. Ah, pastor, você ouve o que você prega? Não, eu já estou pregando, eu prego aqui hoje, amanhã eu vou pregar de novo. Reunião discipulado, na célula, quarta-feira eu prego de novo. Quinta-feira eu prego essa palavra de novo. Aí você acha, o que acontece com essa palavra na minha vida? Ela vai permanecer. Mas às vezes nós chegamos aqui, sentamos, ouvimos, levantamos e nem o boletim a gente leva para ler depois. Sabe por quê? Porque nós não valorizamos a palavra de Deus. O irmão falou, nossa, tem gente que não valoriza. Vocês trabalham durante a semana, imprime, né, Sérgio? Ana Paula chega em casa com a mão suja e está lá aquela situação. Ah, irmãos, ela está fazendo a parte dela. Mas se você não fizer, não é o trabalho dela que vai ser jogado fora. É você ter vindo aqui. Por isso que é importante você parar, você ouvir. Ah, pastor, que eu não consigo, é muito calor. Está calor para você e para mim também. Para que eu estou todo suado. Mas deixa eu te falar algo. Não deixa as circunstâncias tomarem o lugar de Deus. Sabe, não deixa. Receber do Senhor é algo bom demais. É algo maravilhoso. Sabe, quando nós nos relacionamos com Deus é algo gostoso quando você recebe. Sabe, por isso que você precisa aprender a ouvir da parte de Deus. Sabe, você precisa aprender a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Sabe, para nós finalizarmos hoje, Mateus capítulo 13, versículo 22. Sabe, essa parábola aqui do reino, ela está explicando como é que é o reino de Deus. Como é que você desfruta das coisas do Senhor. Sabe, ela conta, né, que basicamente, né, tudo diante de Deus é semeado. Mateus capítulo 13, versículo 22 diz assim, o semeador saiu para semear. Uma parte da semente caiu na beira da estrada, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedra, e não teve como crescer, mas não tinha raiz. Mas tem uma parte que caiu no meio dos espinhos. Olha que interessante, a palavra foi liberada, a semente foi liberada, mas infelizmente ela não caiu num coração que guarda. Não adianta você vir para o culto se o seu coração não está preparado para ouvir. Ah, pastor, então eu vou ficar em casa? Não, filho, prepara o coração de você vir. Esse é o único dia da semana que nós temos culto. E tem irmão que fala que não vem no culto porque está cansado. Único dia para ele ouvir. Ou então quando ele vem, mas não vem. É o que acontece? A palavra cai no meio do espinho. A palavra cai no meio das pedras. E quando a palavra cai no meio das pedras, ela não consegue fluir. Ela não consegue ter vida. Ela não consegue germinar. Sabe, irmãos,
você não vai ouvir nenhum manual dizendo que uma das causas, do fruto da ansiedade, porque você não para ouvir. Não, o diabo não quer que você ouve mesmo, não. Ele vai colocar dificuldade, vai colocar tempo, coisas para você fazer, para você não ouvir. Para você não ouvir. Sabe, na hora que eu chegar em casa à noite eu vou colocar para ouvir. Não vai, que você vai dormir. Sabe, irmão, decida algo, colocar um objetivo na sua vida. Minha irmã que está conosco aqui, falou, pastor, eu quero fazer o cursão, mas eu não consigo vir, eu não tenho horário. Eu falei, quanto tempo você tem de almoço? Faço 1h20, todo dia, 1h30. Falei, então tá bom, você vai ficar 30 minutos que você vai gastar com a comida e 50 minutos você vai ouvir a palavra, o áudio da aula do cursão. E você vai fazer para mim um resumo. Irmãos, cada matéria, cada aula, dali, cada matéria são 6 aulas. Cada aula no mínimo dá 1 hora. Eu falei, eu quero o resumo de todas elas. Fiz para ela e para outra pessoa. A outra pessoa falou que não conseguia. Eu falei, mas quanto tempo você faz de almoço? 2 horas. O que você faz? Não, é porque eu levanto cedo, aí eu tenho que dormir na hora do almoço. Eu falei, tá. O que ela está dizendo? Não quero. A palavra foi lançada, caiu aonde? No meio das pedras. A outra chegou depois, já está avançando. E é isso que nós precisamos nos atentar. Quando você está com o coração aberto, tudo vai frutificar na sua vida. Mas se o seu coração fechou, o shalom de Deus não vai fluir na sua vida. Não vai. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir, irmãos. 3 semanas nós falamos do mesmo assunto. Quem vem aqui sabe que nós não fazemos isso. É só quando é época de jejum. Sabe, mas você precisa tentar algo. Deus está nos dizendo algo com relação a isso. Tem circunstâncias que estão para acontecer, que corações vão ficar angustiosos, coração vai ficar preocupado, corações vão se fechar. Sabe por quê? Porque a palavra está indo, mas ainda está caindo em lugar que não tem frutificação. Não tem. Eu estava rindo essa semana da minha mãe, que ela estava falando lá, eu cheguei a casa da minha mãe, está virando uma floresta. A gente já foi lá, sabe como é que é. Cada dia um vaso de planta no lugar. E todo mundo que vai lá pede a planta para ela, uma muda. Mas é interessante, muitas pessoas que pegam, não nascem na casa dela. E as pessoas ficam bravas, por que aqui pega? E lá na minha casa, é por causa da terra, filho. Não é a muda que é boa, é a terra que germina vida. Deixa eu te falar, é o seu coração que vai produzir aquilo que necessita de nutriente para você poder viver, para você poder frutificar, para você poder gerar vida. Não adianta você buscar a melhor semente, o melhor pregador, a melhor exposição da palavra. Eu vou buscar no hebraico, no grego. Não. Se o seu coração não estiver preparado, se o seu coração não estiver aberto, se o seu coração estiver preocupado, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus germina, floresce, você frutifica em todas as áreas da sua vida. As suas folhas, elas nunca murcham. Elas sempre permanecem verdes. Sempre. Teve uns dias para trás e uma pessoa botou fogo, próximo ao morro ali da Uzipa. Queimou 200 e poucos hectares. Mas eu estava olhando estava vindo hoje, e eu passei olhando aquela que tem tudo devastado. No meio uma árvore. Eu consegui ver uma árvore lá, verde. Falei, mas por que ela está naquela situação? Sabe, muitas das vezes, nós podemos estar em ambiente queimado, ambiente ruim, mas se a minha raiz estiver firmada num solo fértil, num solo poderoso, num solo que tem vida, eu vou permanecer e não vou me contaminar. Não vou. Mas para isso eu tenho que ter a minha raiz firmada no Senhor. Eu tenho que ter o meu coração guardado no Senhor. Sabe, eu devo eliminar os espinhos, as circunstâncias, porque eu creio que Deus tem preparado algo grandioso para a minha vida. Mas para isso eu tenho que descansar. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que acreditar no Senhor. Sabe, irmãos, talvez você não tenha frutificação
na sua vida, porque o solo está sendo sufocado. A ansiedade está sufocando a sua vida. No seu trabalho você não consegue produzir. No seu casamento você não consegue produzir, porque o coração está contaminado. E quando o seu coração está contaminado, sufocado, você vai lançar, às vezes, condenação sobre outras pessoas, para desviar o foco de você. Mas enquanto você não corrigir, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você. Tire as ervas daninhas. Tire as coisas ruins. Tem coisas que aparecem boas, que parecem ser boas. Eu já preguei sobre isso uma vez. Na escola, dos profetas, estavam lá reunidos e o profeta mandou um dos jovens fazer comida. E o jovem foi fazer a comida. Pegou a farinha, foi fazer lá algo, e ele saiu para procurar algo diferente para colocar na comida. E ele achou uma erva. E ele pegou essa erva, ele não conhecia essa erva, e colocou no meio da comida, porque ele queria colocar sabor. Todas as vezes que nós queremos colocar sabor naquilo que Deus já produziu, nós vamos trazer morte. E quando ali estava pronto, na hora que foi comer, alguém gritou: morte na panela. O que está dizendo? Tem veneno na panela. Tome cuidado, não é ouvir qualquer palavra. Você vai ouvir palavras que às vezes vai produzir morte em você. Você precisa aprender a ouvir palavras de vida, que vai gerar alegria no seu coração. Irmãos, eu não quero ouvir pastor que fala que você vai morrer, que se você não mudar. Não, Jesus já morreu. Está errado. O irmão falou que nós aqui da videira, nós só pregamos coisa boa, só bonância. Pai, você quer ouvir coisa ruim? Vai ouvir Globo. Ué. Globo você ouve, morte o dia inteiro. Mas aqui é para produzir vida em você. Se eu chegasse aqui e pregasse condenação, como é que você ia sair daqui? Como é que você ia levantar amanhã para trabalhar? Mas agora você chega aqui, eu falo que é algo bom, shalom de Deus, tudo vai bem, tudo vai acontecer na sua vida. Deus tem preparado algo grandioso, que você, quando você ouve, as coisas mudam. Deixa eu te falar, você vai aprender a valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Todo ano eu vou para Goiânia, no mínimo uma vez. E é 1.175 quilômetros. E eu vou ouvindo o quê? Palavra. Quem vai comigo no carro, irmão? Você não é crente, ele vai converter. Que eu vou ouvindo. E vai, cabe, vai, volta, vai de novo. E vou ouvindo. Chego lá, tem a conferência, às vezes tem 12 palavras. Compro lá o CD e coloco no carro. E venho ouvindo de lá de novo. Já ouvi na conferência. Mas sabe o que? Eu quero que aquilo ali frutifique na minha vida. Porque eu não quero quando vem a chuva levar tudo, não. Então, por exemplo, se vier uma chuva agora, ela vai levar todo o nutriente do solo que foi queimado. E ali não vai ter vida em abundância. Por isso que a palavra de Deus diz: guarda. Porque quando a chuva vier, quando a tempestade vier, a palavra está guardada no mais íntimo do seu coração. Nada vai tirar de você, nada vai vai fazer causa em você, e você vai descansar no Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos aprender a descansar. Chamar os irmãos do louvor. Nós precisamos aprender a isso. A descansar no Senhor. Sabe, a produzir frutos de vida sobre nós. Produzir palavra de vida sobre nós. Sabe, se alguém te perguntar como é que está a sua vida, mesmo que ela esteja ruim, diga para ele: shalom. Mesmo que não entenda, que isso, não entendo não, vai, tudo vai bem. Tudo vai bem. Eu tenho desfrutado o melhor tempo da minha vida. Eu tenho desfrutado da melhor situação. Tudo vai bem. Fique de pé onde você está. Sabe, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor aquilo que tem produzido angústia em você. Talvez você está numa situação ruim. Você não está igual essa mulher aqui, a sunamita. Mas talvez você está numa situação onde você está com angústia. Talvez você está aqui hoje
E você ouviu o seu chefe falando para você na sexta-feira ou no sábado, as coisas estão difíceis, vou ter que mandar alguém embora. Ou talvez você chegou aqui hoje pensando que essa era a última oportunidade, que não ia ter mais jeito, você não ia conseguir mais. O Senhor está mandando você colocar sobre Ele as suas súplicas. Diga para Ele: Senhor, eu não consigo sozinho. Não consigo mais sobre esse casamento. Não consigo mais sobre a minha esposa. Senhor, eu preciso que o Senhor mude o meu coração com relação a ela. Pai, mude o coração dela com relação a Ele. Pai, mude a visão. Oh, Espírito, para que tudo vai bem. Pai, eu preciso que o Senhor hoje manifeste sobre a minha vida financeira. Oh, Pai, eu preciso quitar essa dívida. Pai, eu preciso terminar, ó Deus, ó Pai, a reforma, a construção da minha casa. Pai, eu preciso de uma provisão. Isso tem tirado a minha paz. Isso tem colocado em mim preocupação. Espírito de Deus, eu preciso que o Senhor lança, ó Pai, em mim o seu fardo, o seu jugo. Pai, por isso hoje eu lanço sobre Ti a minha angústia. Espírito de Deus, faça em nós o Teu querer. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, ora o Senhor. Yerere marabassore candere marabassoye. Yerere marabassore candara maramassoye. Yerere manassuri candarama corene barassoye. Oh, se você não ora em língua, fala com o Senhor: Senhor, me dê essa experiência com o Senhor. Me dê essa experiência para me orar no Espírito. Pai, eu desejo. Fala para o Senhor: Senhor, destrava a minha língua, destrava a minha mente. Pai, eu quero entrar na frequência do Espírito. Oh, xerei barassuriei candaramanas. Yerei candaramanas, suriei candarabas, oye. Ye canana, massorerei candaramanas, oye, candarababas, oye, candarama. Yoganamamaya, shoye candamayaço. Yoganamama conhe maná, suye mama conhe maná, suye mamaya. Oh Espírito, a liberdade, Espírito, a liberdade, Espírito. Oh Espírito, libera a Tua glória, libera o Teu poder, libera o dom de línguas, libera as línguas. Libera as línguas. Libera a edificação da Tua igreja. Libera a edificação da Tua igreja. Oh, candarama, chunemara, candababa. Minha confiança está em Deus. Oh, candamama, descanso no que Ele prometeu. Candamama. Pois dentro de mim eu sei tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Eleva os teus olhos aos montes, de onde o meu socorro vem. Pois dentro de mim eu sei tudo vai bem. Declare isso. A minha confiança está em Deus. Descanso no que Ele prometeu. Pois dentro de mim eu sei tudo vai bem. Tudo
vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Aleluia. A oportunidade que você tem hoje de lançar sobre Ele. Lança toda a vossa ansiedade, porque Cristo tem cuidado de vós. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Você que é batizado na Igreja Evangélica por imersão, você pode ceiar conosco. Mas quando vai sendo distribuído, eu gostaria que nós cantássemos esse cântico e você lançasse sobre ele toda angústia, todo sofrimento, toda dor, tudo aquilo que tem produzido em você cansaço de alma, tudo aquilo que tem produzido espinhos, pedras, tem produzido circunstâncias que não tem te deixado ouvir a palavra, descansar na palavra, fluir no rio de Deus. Você vai declarar isso hoje. Se você ora em línguas, comece a liberar o ambiente, comece a orar. Deixa o Espírito Santo fluir por meio de você enquanto nós cantamos esse cântico. E onde o meu socorro vem, pois dentro de mim tudo vai bem. A minha confiança em Deus, descanso no que Ele prometeu, pois dentro de mim eu sei tudo vai bem. Vai bem. Oh, tudo vai bem. Oh, Com minha Espírito, tudo vai bem. Shalom. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Oh, aleluia. Pai, tudo vai bem com a Tua palavra quando ela flui sobre nós. Por isso, gera essa palavra sobre nós com vida, ousadia. Ó Deus, que ela germine em nós, permaneça em nós, crie raízes profundas no nosso coração, para que nós possamos desfrutar da plenitude de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso, hoje, nós separamos o Seu uso comum. Deus, esse pão e esse vinho que representa o Teu corpo e o Teu cálice. Dele não há angústia. Ó Deus, quando nós estamos nele, nós desfrutamos de vida, porque tudo foi colocado na cruz do Calvário. Toda angústia, ó Deus, todo sofrimento, todo medo, foi colocado ali por meio de Cristo Jesus. E hoje, nós estamos aqui para celebrar a vida de Cristo, para celebrar que ao terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele se pôs no meio de nós. E Ele diz hoje, tudo vai bem. Shalom, a paz seja convosco, porque eu estou sobre vós, eu permaneço em vós, eu tenho cuidado
modo de voz. E hoje eu estou aqui para que quando a minha memória for lembrada, a minha vida seja estabelecida sobre vós. Por isso hoje o meu sangue da eterna, da nova aliança, ele fala por meio da minha palavra, por meio do meu Espírito que habita em vós. E eu declaro que a partir de hoje tudo vai bem. Tudo vai bem. A partir de hoje tudo vai bem. A partir de hoje tudo vai bem. A partir de agora tudo vai bem. Eu livrei. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De novo. Eu estou livre. Nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. 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 Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai. Mais uma vez o Teu Espírito nos instruir, nos edificar e nos permanecer. Ó Deus, ó Pai, nos fazer permanecer de pé. Deus nos deu o mesmo Espírito, o mesmo entendimento, o mesmo coração que aquela mulher sunamita teve. No meio da angústia dizer, assim como o Senhor disse na cruz, está consumado. Que nós possamos dizer, tudo vai bem. Obrigado mais uma vez por hoje, por esse culto, por essa ceia, por esse louvor, por essa palavra. Por cada um que esteve aqui hoje para ouvir da parte dos céus. Que tudo vai bem sobre nós. Quando nós comermos o Teu corpo, tomarmos o Teu cálice, a vida vai fluir. O Teu rio vai fluir. E nós seremos cheios da manifestação da Tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Você que está com pão, com cálice, coma. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia
Cristo reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, engrandecemos, bendizemos ao Senhor. Porque quando nós estamos em Ti, a liberdade flui sobre nós. Pai, essa semana, tudo vai bem sobre nós. Tudo vai manifestar o Teu shalom, a Tua vida, a Tua paz e o Teu querer. Pai, assim nós vamos vencer toda angústia, toda ansiedade. Ó Deus, ó Pai, tudo aquilo que tem produzido morte em nós será lançado às trevas. Porque tudo vai bem. Aonde o Teu shalom, a Tua paz chega, o Teu Espírito manifesta, a vida floresce. Ó Deus, tudo se faz novo. Por isso eu abençoo cada irmão que aqui está. Declaro, ó Deus, que ele vai ter uma semana abençoada, favorecida, agraciada no shalom de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê uma semana de descanso, em nome de Jesus. Desfruta da nossa lanchonete, tenha um tempo de comunhão conosco, em nome de Jesus.